Simple past tense. Os verbos no passado simples em inglês. Use. To talk about an action that started and finished in the past. Para falarmos de uma ação que começou e terminou no passado. An adverb of time is usually used to talk about a specific time in the past. Um advérbio de tempo é geralmente usado para falar de um tempo específico no passado. Exemplo: I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Então, aqui temos o verbo assistir, no passado, e ainda temos um advérbio de tempo, yesterday, para confirmar que a ação aconteceu no passado e já terminou também. Adverbs of time. Os advérbios de tempos mais comuns do passado são os seguintes: yesterday, 2 days ago, a day before yesterday, last Saturday, 10 years ago, that Sunday, when I was a child. Nesse caso temos uma expressão inteira. In my childhood, the other day. O simple past, ele é composto de verbos regulares. Por exemplo, os verbos regulares terminam com ed. O verbo trabalhar, work, vai ficar worked, com ed. O verbo mudar-se, move, vai ficar moved. No caso, quando o verbo termina em e, você só acrescenta um d a mais, uma letra d. Verbo ouvir, listen, vai ficar listened, foi acrescentado ed. Verbo play, vai ficar played, que é o verbo jogar, ou então brincar. O verbo study ficou studied. No caso dos verbos que terminam em y, no caso do play, por exemplo, antes do y tem uma vogal, letra A. Nesse caso, quando tem uma vogal antes do y, você simplesmente acrescenta ed. Agora, no caso do verbo study, antes do y tem uma consoante, tem uma letra D. Então, nesse caso, eu vou substituir o y por ied. Então, vai ficar studied. Os verbos irregulares em inglês, irregular verbs. O verbo go, por exemplo, que é o verbo ir, vai ficar went. Como que eu sei que o passado de go é went? Bom, só uma maneira de saber. Você decorando a lista de verbos irregulares. Então, quando você tem dúvida sobre o passado de um verbo e você não sabe, você tem que consultar uma lista de verbos irregulares ou ainda o dicionário para saber se o verbo é com ed ou se ele tem uma forma especial. Então, todos os verbos irregulares eles têm formas especiais, eles não são terminados com ed. O verbo ir, go, vai ficar went. O verbo comer, eat, vai ficar ate. O verbo beber, drink, vai ficar drank. O verbo ver, see, vai ficar saw. E o verbo take, que pode ser tomar, pegar, no passado fica took. Bom, vamos ver a forma afirmativa dos verbos no passado. Affirmative. No passado, todos os verbos são conjugados da mesma maneira. Ou seja, para qualquer pessoa, I, he, she, it, o verbo não vai mudar. Se eu sei que o passado do verbo watch, que é assistir, ele é regular com ed, então a conjugação é igual para todas as pessoas. Por exemplo, I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Conjugando com qualquer outra pessoa, o verbo não vai mudar. Na forma negativa, você coloca um verbo auxiliar, did, mais um not, e o verbo volta para a forma do infinitivo, ou seja, sem acrescentar ed no verbo. O verbo fica conjugado no infinitivo sem o to.
Você pode também abreviar o did mais o not, fica didn't. Então, exemplo, I did not watch a movie yesterday. Eu não assisti um filme ontem, posso falar dessa maneira. Mas o mais comum na fala é abreviando. I didn't watch a movie yesterday. Eu não assisti um filme ontem. Na forma interrogativa, vamos utilizar o auxiliar did. E nesse caso, o did ele fica antes do sujeito. E o verbo watch, que é o verbo principal, assistir, ele também não é conjugado no passado. Então, numa pergunta, eu começo com o verbo auxiliar did, que na verdade não tem uma tradução, mas a função dele é dizer que a frase está na forma interrogativa e ainda está no passado. Então, para perguntar diretamente para a pessoa com o pronome you, você assistiu um filme ontem? Did you watch a movie yesterday? Os verbos regulares em inglês, eles têm uma pronúncia diferenciada dependendo do som final de cada verbo. Por exemplo, os verbos que tem o som mudo, um som que não é vibrante no final do verbo, por exemplo. Eles têm o ED sendo pronunciado com som de T. Então, os verbos terminam com som de P, no caso do stop, termina com som do P. Na hora que eu acrescento ED, esse ED vai ficar com som de T, do som do T. T. Por exemplo, stop, que é parar, vai ficar stopped. Stopped. O verbo work termina com som do K. Vai ficar no passado worked. Worked. O verbo laugh, que é rir, ele tem o som final de F, ó, laugh. Laugh. Quando eu acrescento ED, esse ED vai ficar com som do T. Laughed. Laughed. O verbo miss, sentir saudades, vai ficar missed. O verbo ask, perguntar, vai ficar asked. O verbo cash, vai ficar cashed, que é descontar um cheque, por exemplo. O verbo watch, assistir, vai ficar watched. Watched. Esse som de id, ele vai ficar para os verbos que terminam com o som de t ou então d. Exemplo, verbo esperar, waited. Verbo querer, wanted. Verbo precisar, needed. Verbo decidir, decided. Então, sempre conjugados no passado com ed, vai ficar com esse som do it. Os verbos restantes são os verbos que têm o final com o som vibrante, da vogal vibrante. Por exemplo, play. Ele vai ficar com o som do D. Played. Verbo live vai ficar lived. Verbo move vai ficar moved. Verbo call, que é ligar, vai ficar called. Called. Verbo ouvir, listen, vai ficar listened. Bom, vamos praticar através de um diálogo perguntando What did you do last weekend? O que você fez no último fim de semana? Então, a pessoa responde I watched the movie. Eu assisti um filme. Coloquei ed no verbo porque ele está no passado. E na pergunta coloquei o did para perguntar o que a pessoa fez. Repare que o verbo fazer do, ele não foi colocado no passado. Por quê? Porque na forma interrogativa utilizamos o did e o verbo fica no presente. Uma outra pergunta. Did you have lunch at home? Você almoçou em casa? A pergunta também está no passado com did. A resposta, no, I didn't. Não almocei. Respondemos somente com o verbo auxiliar. Onde você almoçou? Where did you have lunch?
aí você responde o local. I had lunch e coloca o local. Did you meet your friends? Você encontrou seus amigos? Yes, I did. Então, vamos construir diálogos. Mais uma pergunta. What did you do? O que você fez? Então, vamos construir diálogos, começando com o pronome interrogativo what, perguntando o que você fez, what did you do? Ou então, começando com where, onde, ou então quem, ou com quem, who did you, ou então quando, when did you. E vamos utilizar os seguintes verbos. O verbo go, perguntando onde você foi, where did you go? Ou então o verbo ver, quem você viu, who did you see? O verbo na pergunta fica sempre no presente. Quem você encontrou, who did you meet? Ou então, o que você almoçou, por exemplo, onde você almoçou, where did you have lunch? Igual está no exemplo. E assim por diante. Tente construir diálogos, fazendo perguntas e respostas, utilizando na pergunta o did e nas respostas conjugando os verbos no passado. Ok? Então, bom trabalho.